Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre ansiedade na infância. Tema de muita relevância, cada vez mais frequente, né? Surgem muitas perguntas aqui no canal e a gente vê isso aumentando no consultório, na prática clínica, especialmente em idades mais avançadas nos adolescentes, né? Os adolescentes, parece que a gente tem aí as transformações comportamentais da puberdade, da adolescência, né, juntando com fatores psicossociais que estamos vivendo, o modo de vida como estamos levando, e é isso que parece, na minha opinião, vem excedendo aí o número de crianças ansiosas na nossa sociedade. Ainda temos poucos estudos de ansiedade no Brasil, né, estudos muito mais antigos, né, pós-pandemia, muito pouca publicação temos no Brasil para medir a frequência desse problema real, né, para ter dados científicos aí mais atualizados. O fato é que na experiência clínica é muito gritante, e se você conversar com qualquer escola, cuidador, professor que trabalha com criança, você vai ver isso muito grande. A gente já sabe que o número de suicídio, por exemplo, vem aumentando na adolescência, e isso também é reflexo desses problemas comportamentais, da saúde mental na infância. A ansiedade, gente, eu vou trazer o conteúdo até desse livro aqui que eu tenho estudado, né? Do Paul Stallard, a Ansiedade, que é um livro sobre a terapia cognitivo-comportamental para o problema da ansiedade. Esse livro aqui traz uma abordagem, né, que ele didaticamente separa os 3 fatores que levam à ansiedade na infância, que são os fatores biológicos, né, que é o que é inerente à criança, a genética principalmente, né, e os ambientais e os fatores individuais, né. Dos ambientais, a gente vai ter o ambiente que essa criança vive. E quando a gente fala ambiente, a gente se refere à família, especialmente à família. A família parece ter um papel crucial aí como um fator de risco no desenvolvimento da ansiedade na infância. E o exercício parental. O exercício parental é como as crianças são cuidadas, como esses pais se comportam diante dos seus filhos. Quanto exige, se é permissivo, se é muito autoritário, né? Se é super protetor demais. Então, o exercício parental. Dos fatores individuais, sim, as experiências de vida, que é o terceiro bloco, né? As experiências de vida podem ir levando a algum estresse, por exemplo, uma criança que teve uma experiência traumática, a perda de um membro, de um cuidador, de uma mãe, de um pai muito próximo, né, o falecimento, ou uma criança que foi exposta a uma separação conjugal, né, ou foi exposta a uma violência doméstica, enfim, o modo como essa criança experienciou a vida, principalmente no início da vida, e o seu temperamento também, como ela foi se construindo como pessoa, como ela reage a esse ambiente. De modo geral, é assim que a gente analisa então os fatores causais, o que levam à ansiedade na infância. Nesse vídeo eu gostaria de destacar aqui o fator ambiental, gente. O ambiental, que na minha opinião é o que vem pesando no surgimento e no aumento tão grande de ansiedade na infância. E eu gostaria de destacar o exercício parental nesse vídeo. Famílias que são super protetoras ou até negligentes, com um estilo parental de ausência, de um pecado na falta, né? A falta é que vai gerar também a falta de limites, a falta de orientação dessas crianças. Filhos de pais ausentes. Ausentes é aquele pai que não está presente, o pai e a mãe que não está presente. Ou ele é tão permissivo, né, deixa a criança fazer tudo, que é como se ele estivesse ausente. A criança vai ter consequências em relação a esse estilo parental, assim como a criança que é super protegida. E isso é o que a gente pouco entende. Super proteger os filhos é muito ruim. A criança que se sente super protegida, ela naturalmente
vai desenvolver pouco a sua autonomia. Autonomia é a sua capacidade de se virar sozinho, de resolver problemas, de sair daqueles cuidadores, né, do pai e da mãe, e se ver fora dessa bolha e como ela reage no mundo, no externo, na vida, né, na escola, na resolução de problemas. Ela se sente segura ou não sem esses cuidadores. Porque um exercício parental, pais, né, pai e mãe que cuidam excessivamente, superprotegem os seus filhos, a tendência é que essas crianças tenham um prejuízo no desenvolvimento da sua autonomia, da sua responsabilidade e, sim, na ansiedade. Tanto as crianças que têm pais ausentes, que pecam na permissividade, que são extremamente permissivos, e aqueles pais que são muito superprotetores, né, acabam desenvolvendo, contribuindo para a formação, a construção psicológica de uma criança que vai se sentir como se fosse da seguinte forma: essa criança se sente perdida, ela não sabe até onde ela pode ir na vida, o que é que ela pode fazer, porque ela não recebeu limites, ela não foi frustrada. Tem pais que são tão permissivos que não frustram a criança. Ela nunca chorou, ela sempre teve o que quis. Às vezes ela não precisa nem falar, ela recebia na boca imediatamente, literalmente. Então essa criança, quando chega na vida, ela vai ter um desenvolvimento de uma tendência de se frustrar mais e ser menos resiliente e desenvolver a ansiedade a partir disso, porque ela não sabe o que espera, ela não sabe o que a vida cobra dela, porque os pais nunca cobraram, né? Ou os pais sempre deram tudo. Essa criança tende a ter um aumento do risco na ansiedade. Então daí a importância de você pensar no seu exercício parental. Como é que você está cuidando do seu filho? Permissão demais, excesso de permissividade ou superproteção faz mal ao seu filho. E isso não é amar adequadamente. Uma manifestação de amor, a criança se sentir amada, é necessário que tenha um adulto, um cuidador, cuidadores que estejam ali orientando o seu caminho. Esse é o nosso papel como pai e mãe, orientar o seu caminho. Nem que para isso, muitas vezes, a gente tenha que frustrar a criança, a gente tenha que estabelecer limites e dar autonomia. Dizer, vá para o mundo, filho, vai cada vez, né, construindo maior autonomia, desde pequenos afazeres domésticos, a amarrar o seu sapato, a começar a ir para a escola sozinho, se mora perto de casa, a fazer pequenas tarefas de obrigação da família, né, ter responsabilidades, às vezes até mesmo no provimento familiar, numa criança mais velha, se isso não vai atrapalhar a brincadeira, o bem-estar dessa criança, que tem que ter tempo para brincar, tem que ter tempo para o seu lazer, mas se a família tem um negócio, um adolescentezinho pode trabalhar assim um pequeno tempo, desde que esse tempo, né, não vá prejudicar os seus estudos e o seu tempo de brincadeira. Então a criança tem que ter responsabilidade sim, superproteção vai fazer mal e lá na frente ela vai ter mais risco de se tornar mais um adulto ansioso, certo? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.